Oi, pessoas! E voltei para conversar mais um pouquinho com vocês, né? Espero que o outro vídeo tenha dado para poder ouvir direitinho, para vocês entenderem direitinho. Foi mais um vídeo de desabafo, mas que confesso que me ajudou bastante, porque realmente eu estava, né, nos últimos dias numa fase que estava sem vontade de falar, estava sem vontade de levantar, sem vontade de fazer nada, né? Para quem sofre de depressão, de ansiedade, de burnout, sabe o quanto esses momentos são comuns na vida da gente, né? A gente sempre sabe o que passa, mas foi um alívio para mim conseguir tomar aquele banho e fazer aquele vídeo ontem. Gente, vamos abordar hoje um ponto que é a romantização da pessoa difícil. Como eu falei para vocês, trabalhei e ainda estou vinculada a uma empresa por mais de 10 anos. E sempre que acontecia alguma coisa, vinha uma retaliação com um jeito de falar muito abrupto, muito invasivo. Muitas vezes acontecia um erro na organização dos exames, porque assim, as técnicas atendiam muitos pacientes ao longo do dia, então acaba que quando você vai organizar um exame, às vezes você troca uma página, ou às vezes o médico manda um laudo e você, até por você não ser médica, você não percebe que o laudo veio diferente, né? Com a formatação diferente, então esses pequenos deslizes, eles eram bem pontuados, inclusive na frente dos pacientes. Quantas e quantas vezes pegava o exame e rasgava na frente do paciente. Eu te chamava primeiro, logicamente, que você tinha que estar presente, né? Chamava geralmente a funcionária que fazia o serviço e me chamava junto para poder mostrar que eu deveria corrigir e que a funcionária tinha errado para o paciente que estava sentado, como se fosse um grande feito você pegar um exame e rasgar na frente do paciente, né? Então não foram uma nem duas vezes que aconteceu isso, e é uma coisa que te desestabiliza psicologicamente, porque eu acho que você pode muito bem corrigir um funcionário, falar, olha, errou, pedir desculpa ao paciente, falar, olha, deixa só eu dar uma olhadinha aqui, porque eu creio que teve algum equívoco aqui, deixa eu conferir se é isso mesmo. Sai da sala, dá uma olhada e depois conversa com o funcionário, né? É uma coisa que eu acho que é de bom tom e não agride ninguém. Mas muitas vezes não era o que acontecia e não é o que acontece até hoje. Talvez hoje, com a orientação de advogados, né, com a orientação um pouco melhor, está melhorando, né, com a maioria dos funcionários, mas o comportamento de praxe sempre foi esse. E sempre que a gente reclamava, né, com outro sócio, com algum parente, porque é uma empresa basicamente familiar, que a gente recebia como justificativa que, nem se preocupe, é o jeito dele, é o jeito dele, sempre foi desse jeito, ele é difícil mesmo, é o jeito dele falar, ele tem que tentar melhorar isso, mas infelizmente é o jeito dele, né? Nem se preocupe porque não é nada com você. Eu imagino hoje quantas e quantas vezes eu passei por situações assim, e quantas vezes eu voltei para casa com aquela cena na cabeça, porque não é legal passar por isso, porque não é legal você ser chamado a atenção na frente dos outros, porque não é legal a pessoa falar com um tom de voz mais alterado com você, porque como ele diz, não são gritos, porque se fossem gritos, todos escutariam, mas não é. É um tom de voz elevado e um tom de voz áspero. Quantas e quantas vezes, se eu não tivesse que lidar com uma pessoa difícil, né, que não vai mudar, né, é o jeito dele, sempre foi assim, desde criança, eu teria voltado para casa e simplesmente vivido a minha vida, né, tido bons momentos com a minha filha, se eu tivesse voltado com a cabeça mais leve, o quanto eu poderia ter dormido, porque quantas e quantas noites de sono você perde por pessoas difíceis, né? Por ter que lidar com pessoas difíceis, por ter que lidar com pessoas que, embora estejam à frente de equipes, de empresas, né? Não sabem se comportar como ser humano, porque é uma coisa que hoje eu vejo. E assim, eu acho que isso realmente vem com a gente. Como psicanalista, é o que eu falo, quando eu vou atender um paciente, eu não sou uma psicanalista, eu sou
um ser humano conversando com outro ser humano. Então eu procuro tratar com o máximo de humanidade, com o máximo de respeito possível pela história, pelo momento, pelo choro, pelo silêncio que muitas vezes o paciente traz, porque aquele silêncio também diz alguma coisa, né? Então, assim, sempre foi esse o tipo de tratamento que eu queria. No entanto que, gente, desculpa, mas preciso mencionar esse fato recente. Eu fui consultar com a psiquiatra, a minha não estava no dia que eu passei mal, então precisei ir a outra clínica. E uma crise é a coisa mais feia, né? A pessoa toda molhada de choro e não consegue conter, você não consegue conter nem com medicação, a não ser que seja medicação feita na veia, você não consegue conter essas crises de choro. Então eu estava chorando muito, com ali o lenço limpando, né, o rosto, limpando as lágrimas, limpando o nariz. E conversei com a médica, fui muito bem atendida. E ao final da consulta, a médica se levantou e pegou na minha mão. Gente, eu fiquei simplesmente espantada com aquilo, porque foi uma das poucas vezes que eu tive esse tipo de abordagem. Porque, embora eu trabalhasse com várias pessoas, a maioria dos profissionais que eu tive contato não pegava na mão do paciente. Ainda mais um paciente que estava chorando e limpando, né, as lágrimas, uma secreção nasal que está soltando ali, porque não tem como, né, fica escorrendo tudo. E aquilo, sabe, eu realmente fiquei emocionada. Eu falei, poxa, doutora, continue tratando seus pacientes desse jeito, porque para quem está numa situação como a minha, faz muita diferença. E foi o que eu falei para ela, eu espero que em breve a gente possa trabalhar juntas, trabalhar pelo ser humano de alguma forma, porque é para isso que as pessoas se formam e para isso que elas vão para a área da saúde. Mas romantizam muito esses profissionais difíceis, esses chefes difíceis, isso em todas as áreas, não só na área da saúde. Tem sempre aquele que acha que, porque eu sempre fui assim, eu vou poder ser. Não, isso tem consequências para você, isso tem consequências para o funcionário e futuramente isso pode ter consequências para uma empresa inteira, para um CNPJ inteiro. Né? Então é bom que a gente não romantize isso e que alerte sempre, sabe? Não foi por falta de alerta que a pessoa não mudou. Quantas e quantas vezes recebia mensagens e final de semana você não está trabalhando, né? Mas você responde as mensagens pelo bem da empresa, para tudo caminhar certinho. E sequer ganhava um bom dia, já vinha logo a reclamação, o que estava de errado, o que precisava ser corrigido, o que talvez você não tenha informado para a outra parte da equipe, né? O que está em desequilíbrio, então precisa ser equilibrado, então você tem que fazer. Por que você não fez? Você realmente não fez? Você esqueceu? Isso, nenhum bom dia, nenhum obrigada. Mas, como também sempre tive muita coragem para corrigir no momento certo, né? Algumas coisas que me incomodavam e assim, é uma coisa que é do meu dia a dia. Poxa, se eu passo por uma pessoa e não dou um bom dia, se eu vou conversar com uma pessoa e não dou um bom dia, é uma coisa que eu acho desagradável. Então eu comecei a pontuar, falei, olha, não custa nada você dar um bom dia a um funcionário, não custa nada você passar e cumprimentar, vai mandar uma mensagem, é final de semana, a gente não está no horário de trabalho, então não custa ser cordial, não vai cair sua língua se você der um bom dia para um funcionário. E passei a falar. Então, pelo menos depois de um tempo, quando a gente recebia a mensagem, pelo menos tinha um bom dia antes. Então, isso já foi uma grande conquista, né? Mas sempre romantizando esse comportamento difícil, sempre tentando colocar o funcionário para entender que pudesse estar passando por um período difícil. Ele acabou de chegar de viagem, mas esquece que a gente não estava viajando com ele, né? Então a gente estava aqui cuidando do trabalho e não tem motivo nenhum para estar tratando o funcionário assim, né? Para você chegar nervoso porque você estava viajando e a gente ter que dar conta do seu nervosismo. Mas muitas e muitas vezes a gente passou por isso. Então, quando tinha uma viagem marcada, a gente já sabia que a volta ia ser cruel. E eu não estou falando de uma empresa com 3, 4 funcionários. São muitos funcionários, todos os funcionários já ficavam meio que alerta quando acontecia. Gente, e desculpa esse barulho que eu moro em chácara, às vezes os bichinhos fazem alguns barulhos. Porque graças a Deus que eu moro em chácara, né? Que pelo menos diante de tudo isso que eu fui passando, tinha um refúgio para estar pelo menos descansando no final de semana,
muitas vezes com a cabeça cheia, mas tinha um lugar mais de paz para descansar. Então, gente, não romantize esse tipo de pessoa, não decorda, sempre que puder, pontue o que está fazendo de errado, aonde está o excesso. Sempre que acontecer com vocês, não acho que é falta de respeito, porque não é. A gente está tão acostumado a... Porque a pessoa paga o seu salário, ela pode falar com você de qualquer jeito, ela pode te desrespeitar, ela pode fazer o que quiser na frente dos outros, porque isso é um constrangimento e acaba que você, dependendo do psicológico, você passa 1, 2 dias pensando naquilo ali. E para quem fez, geralmente fez na hora e sequer reconhece que está errado. Então pontue, fale, tá? Você recebe um salário da empresa, mas a empresa não está pagando pela sua dignidade, pela a sua saúde mental. Você é pago para fazer o seu serviço e não para ser maltratado. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês, pontue sempre, sabe? Muitas vezes eu me calei por medo, porque eu sabia que se eu falasse o assunto ia render mais. Muitas vezes eu assumi erros, né, para poder acabar com o assunto, para poder não gerar mais irritação, né, por parte deles, e acabava arcando com todas as consequências para poder evitar, né? E hoje é uma coisa que eu vejo que me adoeceu, contribuiu muito para o meu adoecimento e eu não faria novamente. Como eu falei, estou tendo a oportunidade, mesmo que de uma forma triste, uma forma dolorosa, de rever, né, a minha forma de trabalhar, o que eu posso suportar e até onde eu dou conta de lidar com determinadas coisas. E eu vejo que, eu acho que o limite vai ser bem pequeno, né? Vai ser até onde cabe o respeito, até onde estiverem me respeitando, porque senão não pretendo mais ficar. Porque adoece e é uma doença que, convenhamos, ela te tira do convívio familiar, ela te tira do convívio social e ela te tira muitas vezes o sorriso do rosto, né? Então não vale a pena, realmente é uma coisa que não vale a pena. Então, se eu puder deixar essa dica, fica isso para vocês hoje. Amanhã eu vou abordar alguns outros pontos e aos poucos eu vou contando a minha história para vocês, tá bom? Ó,